Olá pessoal, nono ano, bom dia, tudo bem? Olha só, nós vamos fazer uma viagem lá para aquela região bem conflituosa que nós estamos falando há dias, tá? Já falamos de várias guerras, já falamos ali do conflito de Israel, então a gente vai continuar ainda nesse perfil para a gente poder encerrar hoje, tá? Nós estamos aqui no nosso território brasileiro, tá? A gente vai atravessar todo o Oceano Atlântico. Nós vamos lá para essa região onde nós estamos falando há bastante tempo. E agora, que é essa região aqui, tá? Olha, aqui é a região do Oriente Médio, tá? E aqui a gente vai falar agora do Iraque. Já falamos do Irã, Arábia Saudita é um outro importante território, né? Onde tem uma dominação estadunidense muito grande. Falamos aqui da região de Jerusalém, tá? Aqui Israel, a Síria, aquele país que vive em uma guerra civil já há quase 8 anos. Se vocês observarem, essa região do Oriente Médio, ela tá, olha, próxima à Europa, à Ásia e o continente africano, tá? Então a gente até pode dizer que é uma localização considerada estratégica. Pessoal, como a gente vai falar da Guerra do Golfo, é importante vocês entenderem por que recebeu esse nome. Na verdade, essa guerra foi Iraque contra Kuwait e recebeu esse nome por causa da sua localização, olha, por conta de ter acontecido ali às margens ali no Golfo Pérsico. Por isso, Guerra do Golfo, tá? A Guerra do Golfo foi um conflito armado que começou em agosto do ano de 1990, depois que as tropas do Iraque invadiram o Kuwait. Um dos motivos da invasão, né, que foi alegado pelo presidente do Iraque, o Saddam Hussein, foi que o Kuwait ele estava prejudicando o Iraque no comércio de petróleo, vendendo o produto por um preço muito baixo. O Kuwait, vale lembrar que é um importante produtor de petróleo, tá? Com isso, o Iraque estaria perdendo o mercado consumidor e precisando baixar o preço de seu petróleo no mercado internacional. Então, por conta disso, o Iraque achava que estava perdendo dinheiro, porque ele não teria como concorrer o valor do barril de petróleo com o Kuwait. Para diminuir os prejuízos, o Iraque ele pediu uma indenização milionária ao governo do Kuwait, né, para suprir ali o prejuízo que ele estava tendo em relação ao preço do barril de petróleo estar muito baixo. E o governo do Kuwait ele não aceitou a reivindicação, né, dessa indenização e acabou, logicamente, não efetuando esse pagamento. Havia também outro problema envolvendo os países do Oriente Médio. O Iraque ele reivindicava a devolução de um território que pertencia ao Kuwait, mas que o governo iraquiano afirmava que fez parte do Iraque no passado. Na verdade, o Iraque queria uma parte do território do Kuwait. Como o Kuwait não pagou a indenização, né, que o Iraque estava reivindicando e não entregou o território, o governo iraquiano ele enviou tropas que acabaram ocupando o Kuwait, tomando os poços de petróleo da região do Kuwait. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela acabou condenando a invasão e emitiu um documento exigindo a retirada imediata das tropas do Iraque lá no Kuwait. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos eles acabaram deslocando tropas e aviões para a Arábia Saudita, preparando-os para uma ação militar. Aqui está a Arábia Saudita e aqui está o Kuwait, tá? Como o Iraque não retirou o seu exército do Kuwait, a ONU ela acabou autorizando a invasão militar do Iraque por um grupo de países, a Inglaterra, a França, o Egito, a Síria, a Arábia Saudita, e todos esses países eles estavam sendo liderados pelos Estados Unidos. E o ataque ao Iraque ele teve início em janeiro de 1991 e durou apenas um mês e meio. Então aqui, olha, aqui nós temos a Arábia Saudita que acabou atacando o Iraque por conta de estar ocupando um território do Kuwait. E lembrando que esse ataque ele foi permitido pela própria ONU, tá? Que é a Organização das Nações Unidas.
Pessoal, é sempre importante a gente ressaltar que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela tem como objetivo manter a paz entre os países. Só que muitas das vezes a ONU acaba agindo dessa maneira. Ela acaba atacando um território para poder inibi-lo e deixar um outro território, tá? Que foi exatamente o que aconteceu aqui. O Iraque ele acabou sendo derrotado. O cessar-fogo ele foi aceito em abril de 1991 e o Iraque ele teve que retirar suas tropas do Kuwait, além de sofrer com o embargo econômico que foi imposto pela ONU. Milhares de soldados e também civis morreram, ou muitos acabaram ficando mutilados nessa guerra. E os prejuízos econômicos para o Iraque foram gigantescos. Porém, Saddam Hussein, presidente do Iraque, ele continuou no poder e reorganizou com o passar dos anos a economia e também reestruturou todo o exército iraquiano. Então é isso, pessoal. Quando a gente fala da guerra do Golfo Pérsico, né, foi a invasão do Kuwait pelo Iraque e que houve um cessar-fogo por conta da invasão do Iraque por alguns países comandados pelos Estados Unidos, onde eles partiram ali da Arábia Saudita, e que o Iraque ele acabou também tendo importantes punições da ONU. E é isso, tá? Então essa foi a Guerra do Golfo, que aconteceu ali entre o ano de 1990 e o ano de 1991, tá? Inclusive ela começou no mês de agosto e encerrou no mês de agosto de 1990 e encerrou no mês de fevereiro no ano de 1991. Espero que vocês tenham entendido, tá? E agora a gente está encerrando todo esse processo, todo esse período aí de guerras e conflitos, e eu vou passar uma atividade para vocês responderem agora, tá? Então, pessoal, a gente vai falar da Guerra do Golfo, tá? Essa guerra ela está retratada na apostila de vocês na página 405. Mas eu fiz um pequeno resumo para ficar melhor de vocês entenderem, para vocês compreenderem todos esses conflitos que nós estamos vendo, tá? Aqui é a região, aqui é o Iraque, tá? Essa Guerra do Golfo, na verdade, ela foi um conflito que aconteceu entre os Estados Unidos, liderando forças internacionais, contra o Iraque. E essa guerra aconteceu no ano de 1991. E o ataque dos Estados Unidos foi uma consequência da invasão do Kuwait pelo exército iraquiano no ano de 1990. Olha só, aqui é o Kuwait, tá? E essa guerra ela acabou ficando internacionalmente conhecida por causa das imagens dos conflitos que elas foram transmitidas em tempo real pela televisão dos Estados Unidos. Então, pessoal, vocês podem falar o seguinte, mas o que os Estados Unidos têm a ver com a invasão do Iraque, que está aqui, com o Kuwait, que está aqui, e os Estados Unidos, olha onde ele está. Vamos fazer uma viagem, vamos buscar os Estados Unidos, que a gente percebeu que ele está envolvido aí em vários conflitos que nós estamos falando, né? Estamos atravessando aqui todo o Oceano Atlântico aqui. Deixa eu aumentar o meu mapa para vocês identificarem os Estados Unidos. Aqui, olha onde está os Estados Unidos. Está aqui, então a gente tem todo o Oceano Atlântico, a gente atravessa aqui, olha, por baixo da África, ou sobrevoando, e nós vamos chegar nessa região, tá? Aqui, Iraque, vamos aumentar o nosso mapa. Iraque, Irã e Kuwait. A gente vai já entender todo esse conflito.